Na parte 3 nós temos aí interpretações escatológicas. Nós temos aí tópico 1, futurista, tópico 2, histórica, tópico 3, preterista, tópico 4, simbolista. Então aí, interpretações escatológicas. Existem diferentes interpretações escatológicas a respeito do fim. Não podemos estudar todas em uma única lição, porém estudaremos algumas. Vamos aí então o tópico 1, futurista. Essa interpretação considera que a maior parte das profecias ainda vai se cumprir, começando com o arrebatamento da igreja e demais fatos subsequentes. Sem dúvida, é a mais adequada à realidade das profecias sobre os últimos tempos. Essa corrente, porém, divide-se em algumas partes aí, vamos ver. Então é importante saber que existem diferentes interpretações, tanto de evangélicos, como católicos, como os das seitas. Então cada um aí tem uma interpretação sobre este assunto, porque é um assunto que fala sobre coisas que vão acontecer no futuro. Então é preciso estudar muito bem sobre isso. É preciso estudar toda a Bíblia. Não é só um livro, nem só um versículo, nada disso. Não podemos isolar um versículo para estudar. Não. Tudo nós temos que ver aí, a exegese de tudo isso. Como é que vai ali no livro, como é que é no outro e tal. Você vai estudando toda a palavra de Deus. E além disso, tem que haver oração. Com a oração vem a revelação. Então é preciso haver aí um conjunto de coisas, Você vai orar, jejuar, vai perguntar ao Espírito Santo que mora dentro de você, dentro de nós. Ele é que inspirou João para escrever. João escreveu o que Jesus mandou escrever, então eles podem dar interpretação. Creia nisso. Peça ajuda ao Espírito Santo. É o nosso professor. Jesus diz que ele é o nosso professor, ele nos ensina. Então peça ajuda. E não é difícil, não se preocupe com isso. Então aprenda. E vá lendo, vá estudando direitinho. Você vai ver que não é tão difícil assim. Então a primeira coisa que nós vamos estudar aqui, futurista. Futurista quer dizer aqueles que acreditam que as profecias ainda vão se cumprir, a sua maioria falando sobre as coisas futuras. E nós acreditamos que essas coisas é como se fosse um botão de rosa, que ele se abre. Então quando ele se abre, aí começa. Primeira coisa que vai aparecer o quê? O arrebatamento da igreja. Aí esse é o gatilho que dispara as outras coisas. Então o arrebatamento é o segredo de tudo. Então, a partir do arrebatamento, aí vão acontecer várias coisas que estão preditas. Então nós começamos aí com o arrebatamento. Por que isso? Porque não há como o anticristo assumir o governo da terra estando a igreja na terra. Porque a igreja tem o quê? Tem o Espírito Santo, um poder maior do que o poder de Satanás. Ele jamais poderia assumir um governo na terra estando a igreja na terra. É coisa óbvia isso. Não tem como os dois poderes ao mesmo tempo estarem governando a terra. Então Deus está na terra através do Espírito Santo que mora na igreja, cada um de nós. E Satanás sabe que o poder do Espírito Santo é superior ao seu. Não existe nem comparação nisso. Mesmo o Espírito Santo que estava dentro de Jesus é o mesmo Espírito Santo que está dentro de nós. Os milagres que Jesus fazia, nós podemos fazer. E ele disse, eu vou fazer maiores coisas ainda. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus é o mesmo Espírito Santo que está dentro de nós. Então vamos ver como se divide essa escatologia futurista. Então letra A, pré-tribulacionistas. Na letra B, nós vamos ver que existem os pré-milenistas. Na letra C, nós vamos ver que existem os mid-tribulacionistas. Na letra D, nós vamos ver que existem os pós-tribulacionistas. Então, na letra A, aí nós temos pré-tribulacionistas, que é o nosso caso da Assembleia de Deus. Esta corrente afirma que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja antes da tribulação de 7 anos. João 14, de 1 a 3, 1 Tessalonicenses 4 a 5. Segundo Tim LaHaye, aqueles que interpretam a Bíblia literalmente encontram razões fortes para crer que o arrebatamento será pré-tribulacional.
O ensino a respeito do arrebatamento é uma doutrina fundamental, porém o povo de Deus não precisa estar dividido quanto a tal assunto. O importante é que Jesus voltará para buscar a igreja. Então, olha aí, pré quer dizer o quê? Antes. Nós acreditamos que Jesus vem antes da grande tribulação buscar a igreja. Então, para nós, o arrebatamento, o que é arrebatamento? É quando Jesus vem, puxa a igreja. É como se fosse um imã. Ele está lá em cima, a igreja embaixo, né? Então, a igreja tem o quê? O Espírito Santo nela. Então, ela sente atração por Jesus. E Jesus atrai a sua igreja. É como se fosse um imã puxando. Então Jesus vem raptar, rapidamente. Mais rápido que o piscar de olhos. Ele vem sobre as nuvens. E a igreja sobe. Jesus leva a igreja. Então esse é o arrebatamento da igreja. O que acontece? Quem está morto, quem já morreu, é transformado num corpo espiritual só primeiro. Esse primeiro é tão rápido que ninguém nem percebe que existe um tempo entre os mortos e os vivos. Aqueles que estão vivos e que estão com Cristo, em Cristo, então são transformados também num corpo celeste, como está em 1 Coríntios 15, você leia. Existe corpo terrestre e corpo celeste, corpo material, corpo espiritual. Então nós vamos receber um corpo celeste para morar no céu, corpo espiritual. Então nós vamos transformados e vamos subir. Jesus atrai a igreja é atraída por quê? Porque o Espírito Santo está na igreja. Então, Jesus leva a igreja. Esse é o arrebatamento. Então acontece primeiro isso, o arrebatamento. Depois é que vai começar a grande tribulação. Por incrível que pareça, existe muita divisão, muita gente que saiu da Assembleia de Deus e fundou outras igrejas por causa disso. Porque eles acreditavam que Jesus vinha lá no meio da grande tribulação. Outros acreditam que Jesus vem no final da grande tribulação. Então, dividiu, por incrível que pareça. E ainda tirou gente e levou com ele. Muitas seitas hoje, muitas igrejas que existem por aí, vivendo debaixo do engano, por causa de um líder que resolveu que era diferente do que todo mundo pensava, do que a maioria pensava. Então ele resolveu pensar diferente, tirou as pessoas com ele, fez um grupinho, saiu, fundou outra igreja. Por incrível que pareça. Então existe divisão na igreja por causa dessas coisas. É importante ressaltar que a corrente pré-tribulacionista está mais de acordo com o livro de Apocalipse, Apocalipse 4, de 1 a 2. Para os pré-tribulacionistas, os crentes serão guardados da tribulação. Segundo essa corrente, o propósito da tribulação não é preparar a igreja para estar com Cristo, mas preparar Israel para a restauração do plano de Deus. Então, essa corrente pré-tribulacionista, que é a nossa, da Assembleia de Deus, nós acreditamos que o plano de Deus não é colocar a noiva à prova. Eu vou colocar a noiva aqui à prova para saber se ela é fiel para poder arrebatá-la. Que é isso? A nossa vida já é dura demais, difícil demais. Nós já passamos por tantas tentações. Então a igreja, ela está pronta para o arrebatamento. A igreja verdadeira, os salvos que estão salvos. Tem certeza disso. Agora, esse momento aí de grande tribulação, esse período, não é para a noiva de Cristo passar por ela. Não, isso aí é um momento para Israel. Tanto é que Daniel fala sobre isso. É a 70ª semana. É um plano que Deus tem para Israel, para fazer com que o remanescente, aqueles que estiverem vivos nessa época, se voltem para Deus. Tenham um encontro com Deus. Porque vai começar um milênio aí com esse povo. É pouca gente, mas no milênio vai se multiplicar. Assim como lá no Egito eram 70 almas, se multiplicarem quase 3 milhões de pessoas. No milênio será um tempo de paz. Satanás preso por 1000 anos. O povo vai se multiplicar grandissimamente. Então é um momento mais voltado para Israel. Não quer dizer que é só Israel, mas mais voltado para Israel. Então é um cumprimento da 70ª semana. São 70 semanas. Falta essa semana última acontecer. Então é um plano de Deus mais voltado para Israel, embora pessoas possam ser salvas durante a grande tribulação. Pessoas vão chegar e ouvir o Evangelho e vão se converter, mesmo não sendo judeus.
mas é um plano que é feito mais direcionado para Israel. Assim como agora, na época da graça, não quer dizer que judeu não seja salvo. Muitos judeus são salvos na época da graça. Mas é um tempo voltado o quê? Para os gentios, né? Então a Bíblia divide o povo, né, em geral, em 3 povos. Então a Bíblia fala aí de gentios, a Bíblia fala de judeus, né? E a Bíblia fala de cristãos, ou seja, igreja. 3 povos diferentes, vivendo na terra. E Deus tem um tratamento com cada um. Então, gentil, aquele que não quer saber de Deus, vive na idolatria. Então, o plano é o quê? O juízo. Judeus, Deus tem um plano? Tem, mas com um remanescente. Agora, se eles, durante esse período, aí, aceitar Jesus, ótimo. Mas se não aceitarem, existe um plano para eles, a 70ª semana. E para a igreja tem um plano para ela, o arrebatamento da igreja. Antes de acontecer a grande tribulação, antes de começar o milênio, a igreja já estará com Cristo. Então, existem aí os 3 povos, existe um plano já traçado para cada um. Quem quiser fazer parte da igreja, melhor. Esse vai primeiro, né, no arrebatamento da igreja. Então, letra B, pré-milenista. Esta corrente conclui que a vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio, quando Cristo virá reinar sobre a terra. Grande parte dos cristãos do primeiro século eram pré-milenistas. Segundo o pastor Claudionor de Andrade, tal posicionamento foi duramente combatido por Orígenes, que, influenciado pela filosofia grega, passou a ensinar que o milênio nada mais era que uma referência alegórica à ação do Evangelho na vida das nações. Essa corrente aqui pré-milenista, então ele salta aí o arrebatamento, a grande tribulação. Eles vão direto lá para o milênio. Então eles acreditam que acontecerá aí, na hora que vai começar o milênio, aí é que vai acontecer aí o arrebatamento da igreja, antes de acontecer o milênio. Então eles acreditam diferente. Eles saltam aí o período da grande tribulação, né? Saltam esse período que nós falamos aí sobre o arrebatamento da igreja, e para eles acontece depois. Então para eles acontece o arrebatamento e aí começa já o milênio. Então para eles não existe essa 70ª semana aí que Daniel fala sobre ela, que é um momento mais direcionado a Israel. E olha, gente, que essas coisas já confundiu muita gente. Muita gente mesmo, e ainda confunde até hoje. E divide igreja essas coisas. Então existe um período aí, na igreja passada, na igreja dos primeiros tempos da igreja, que eles acreditavam desse jeito. É claro que nos primeiros momentos da igreja, não, todo mundo acreditava certo. Pode ver pelos ensinos aí de Paulo, que a igreja acreditava no arrebatamento imediato depois que começava a grande tribulação. Depois de que vinha o milênio. Mas, com o passar do tempo, foram mudando isso. Então existiu um grande período ainda das pessoas acreditavam aí no arrebatamento da igreja na hora de acontecer e começar o milênio. Então essa corrente também tem aí uma corrente dentro dessa corrente, que acredita que Jesus vem e começa o milênio com o povo aqui sem haver arrebatamento. Então também existem vários tipos de ensinos e de crenças. Depois nós temos na letra C aí, mid-tribulacionistas. Os mid-tribulacionistas entendem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, Então esses aqui acreditam o quê? Que a igreja vai passar pela grande tribulação, e na metade da grande tribulação, aqueles 3 anos e meio de paz ali, que o anticristo estará enganando as nações, eles acreditam que a igreja vai passar por esse período. Imagine, a igreja aí, eles acreditam que a igreja estará sendo testada nesse período, para ver se ela é fiel mesmo, como se Deus precisasse, né, de trazer isso aí para saber quem é fiel e quem não é. E como se Jesus não amasse a sua noiva e ele não soubesse que a sua noiva é fraquinha, que a sua noiva não aguenta muita pressão. Ele sabe disso. Pode olhar para a vida dos crentes. Pode ser o crente mais santo que tem. Mas quando vem a tribulação, quando vem os problemas, ele fraqueja.
O ser humano é muito fraco, muito frágil.